E aí eu volto para Bauru e aquele ano falou, olha, Deus quer falar comigo. Ele falou que quer falar comigo. Esse ano eu não vou pular carnaval. Eu era muito carnavalesco. Os últimos 3 anos de carnaval eu tinha sido o maior folião do clube lá em Lins. Ganhei troféu e eu ouvi uma voz falando assim, olha para trás. E aí eu assustei. Olá, seja bem-vindo a mais um podcast Luz para as Nações, que tudo o que é falado e semeado através deste ministério possa servir como luz para o teu caminho em direção a Jesus, para que você também seja luz para esse mundo. É o que Jesus nos diz, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. As pessoas têm que olhar para nós e ver o brilho de Cristo Jesus. A propósito, nós somos como a lua, nós não temos luz própria. A luz que emitimos de nós é reflexo da luz que vem de Deus sobre as nossas vidas. Então, quanto mais perto do Senhor você está, mais luz você vai emitir para o mundo. E o nosso convidado de hoje é um pastor muito querido, vocês vão conhecê-lo aqui. Ele é pastor, ele é empresário e ele é versátil nas artes cênicas. Ele é um ator e vocês vão descobrir aqui. Pastor Jefferson, olá. Muito obrigado pela sua presença aqui. É uma honra tê-lo aqui com a gente e será uma bênção esse nosso bate-papo aqui. É Jefferson Lima, né? Jefferson Lima. Eu que agradeço aí a oportunidade de compartilhar, né? Amém. O que Deus tem feito na vida da gente. Mais alguém sabe que o pastor é ator, não? Eu trabalhei com teatro há muito tempo, né? Então, eu fui lá na igreja, né? Aquele dia eu fui na igreja e, a princípio, minha esposa não conhecia o pastor. Eu já o tinha visto, né? Mas não lembrava que o cabelo era tão grisalho assim, porque ele estava bem a caráter de um senhor já, um professor idoso, né? É o Theo, o professor Theo, lógico, né? Muito bom. E aí quando já nós estávamos estacionando o carro, e o pastor foi atravessando a rua, já simulando. Caracterizado, né? Foi perfeito, minha esposa falou, nossa, coitado, né? Tem dificuldade. Quase que veio me ajudar, né? E, então, mas aí depois, né, com toda a sua apresentação lá, foi muito boa mesmo. Glória a Deus. Eu pensei, olha, ele deve ter alguma habilidade. É claro que é verdade. Ei, quem é você? Já vou te contar. Eu sou um professor teológico e é lógico que eu gosto de ensinar os mistérios da ciência e do saber. Onde tem perguntas, lá estou. Onde há respostas, é pra lá que vou. Afinal, como vou ensinar se primeiro eu não aprender? Meu nome é teológico, mas pode me chamar de Theo, o professor que ensina a cultura com os princípios do céu. Isso, nós tínhamos um grupo de teatro, nós em 94, ficamos 15 anos. Indo nas igrejas, Teatro cristão. Poxa, que legal. A gente ia em escola, ia nas praças, foi um grupo muito E as animado. peças teatrais, vocês mesmos montavam ou tinha algumas que eram conhecidas? Algumas, o a Fardo, Jaque... Conhece o Fardo, não? O Fardo, da Jocum, né? Então, tinha muita peça da Jocum, exatamente. Que maravilha. A mímica, né, a gente trabalhava, o curso, na verdade, veio da Jocum. Né? Então, a Jaqueline foi para lá, para Belo Horizonte, fez o curso lá e trouxe para Bauru. Poxa, e aí nós começamos a fazer o curso. Até quando eu não comecei meio desanimado, assim, que eu achava que era coisa mais de jovem, né? E quando eu já estava lá, o Senhor me trouxe a memória, que Ele sempre me usou no teatro e na escola. Olha que Falei, coisa. uau, é verdade. E aí E esse grupo não existe mais, senhor? não existe mais. Acabou o pessoal crescendo, indo cada um por um canto, né? Tem que reativar esse negócio. Cadê a Jaqueline? Foi muito bom. Cadê a Jaqueline, Cadê? né? Jaque, cadê você, né? Porque, poxa, como falta isso, hein, pastor? Faz. Eu vim de uma juventude, assim, que trabalhava muito essa questão de teatro, assim. Foi essa época que nós conhecemos a Jocum, que mandou missionários, eles mandam missionários para os lugares, né? Eles foram em Londrina e impactaram a gente lá com esses teatros, esquetes, né? Chama muita atenção dos jovens, né? Muita atenção. E a mensagem, através do teatro, ela fixa. Porque assim, é o visual e o auditivo. Então a pessoa, e de uma forma lúdica, né? Exato. E se você pensar bem, Jesus falava muito por parábolas. Exato. Então é uma estratégia do reino. É de você falar de Jesus, mas de uma forma lúdica que as pessoas possam entender melhor. E aí fixa na cabeça. Assim, nós que
vivemos um período assim, nós ficamos assim muito decepcionados e tristes, porque nós vemos a tecnologia roubando essas coisas, né? Infelizmente. Poxa vida, a televisão, que é bênção, né? Sendo bem usada, a internet, o celular. Mas, poxa vida, quanto que... Olha, circo, por exemplo, né? Circo era uma coisa que chegava na cidade, parava a cidade. Parava a cidade. Né? O circo estava ali, todo mundo ia para a cidade. E até nessa mesma época ali, o Finney, né? Charles Finney, que foi um grande evangelista, ele chegava nas cidades e parava a cidade também, mas com outra proposta, né? Proposta do evangelho. Ele chegou numa cidade, acho que o pastor deve conhecer a história dele, ele chegou numa cidade e as pessoas começaram a vir para ouvir essa mensagem e o circo fechou. O circo ficou sem ninguém, sem cliente. Olha né? só. Aí o dono do circo percebeu que o pessoal estava indo lá. E ele foi lá para ver o que estava acontecendo, chegou lá, viu aquela multidão fina pregando, evangelizando, pessoas sendo curadas e mover de Deus ali. E ele ofereceu o circo dele pro Finney pregar. Olha lá. E aí o pessoal foi pro circo para ouvir o evangelho e ele começou a viajar. Ele instalava o circo e chamava o Finney para trazer. Olha isso. Mas nós estamos falando de uma época em que um evento desses atraía as pessoas. Hoje as pessoas estão em casa, ocupadas, muito ocupadas, e também cada um no seu celular, na televisão. 3, 4 TV na mesma casa, um celular em cada mão, e aí fica difícil utilizar Mudou bastante. dessas outras mídias para evangelizar, né? De teatro e serenata na rua. Serenata. Participou disso? Muito. Mas eu gostava muito do teatro, porque assim, até hoje eu me utilizo. Quando eu vou pregar, sempre eu faço alguma brincadeira, sabe? Eu já entrei com carriola de laranja, imitando, eu supondo lá um vendedor de laranja. Já entrei com livros, então já fiz vários personagens. Poxa, né? Eu gosto. É mais do que a gente imaginava. Então. Eu gosto de me utilizar sempre de alguma esquete para marcar, né, a pregação. Então as pessoas sempre lembram. Então eu encontro pessoas que falam assim, nossa, eu lembro quando você pregou, que você subiu numa escada. Você vai olhar, a pessoa guarda, né? Fixa, né? É um jeito de valoriza marcar. Muito. Ó. E nessa época que a gente ia nas escolas, assim, quando eu depois eu saía no trânsito, assim, eu estava às vezes no sinaleiro, vinha alguma criança e falava assim, eu conheço o senhor. Eu falava, você me conhece, você já foi na minha escola, né? Então o pessoal marcava isso daí, né? Então é legal. Essa é uma maneira de você marcar as pessoas de uma forma positiva, né? Assim, lembrando sempre da pessoa de Jesus, né? Então eu fui muito abençoado nesse período aí. Ah, que bom, é muito, muito importante isso, né? É. E é uma pena. Jaqueline! Cadê a Jaqueline? Volta, né? Porque, poxa, eu acho que nós precisamos, né? Eu acho que teria pessoas interessadas em montar um grupo assim, né? Sim. Isso aí nas escolas. Uma vez nós apresentamos aqui no Teatro Municipal. Olha que legal. Deus me deu a peça, eu escrevi essa peça, chamava O Convite. O Convite. Foi maravilhosa. Assim, deu 500 pessoas e nós mobilizamos muita gente, sabe? Foi muito legal. Eu tenho vontade, eu só não tenho tempo para todas essas coisas. Tudo requer muito tempo, né? Essa peça lá do Natal, foi o pastor mesmo que escreveu? Não, essa não. Essa foi a Soraya, que é a Soraya acho que se eu não me engano, da companhia chama Print. E aí eles tinham essa cantata e nós só interpretamos ela. Parabéns, pastor. Glória a Deus. Né? Glória Nós a Deus. Amamos muito, ficou muito legal mesmo, muito... Que bom. Foi bem a participação das crianças, todos os adolescentes, foi eu amo falar de espetacular. Jesus. Parabéns, pastora Anida, por ter essa equipe maravilhosa, né? Essa equipe de atores e pessoas dedicadas, né? A pastora Anida tem uma equipe bacana. Ela incentiva muita gente, ela gosta, ela dá corda, né? Ela não põe empecilho, ela, pelo contrário, ela nos ouve e vai dando oportunidade. Isso permite que a coisa flua, né? Na verdade, uma das coisas assim, muito importantes para os pastores que lideram uma igreja é descobrir os talentos. Né? Exatamente. Colocar as pessoas no lugar certo. Porque, infelizmente, muitos pastores acham que eles conseguem fazer tudo. Né? Vamos fazer um teatro? Não, eu vou fazer. Né? Vamos fazer um evangelismo? Eu vou fazer. Tem pastores que até se metem na questão musical. Lógico, tem pastores que têm a habilidade, né? Mas... se você não delega, você não consegue fazer a igreja crescer. No musical, lá na nossa igreja, ninguém deixa eu participar. Por quê? Sou muito desafinado. Não canta? Então, cada um no seu lugar. Cada um na sua área, né? Quando falamos de teatro, quem vamos chamar aqui? E o pastor sempre foi sorridente assim, não? Você sabe que assim, eu acho que é a minha marca, né? Eu falo que Jesus, ele põe uma alegria, mesmo em dias difíceis, assim, o Senhor põe esse sorriso, assim, acho que é a alegria que vem de dentro. Imagina que muitas pessoas já
Já comentaram, né? Já salientaram essa sua característica, né? Já. É porque hoje o mundo é muito sisudo, né? Muitos problemas também, né? As pessoas não conseguem deixar fluir a alegria humana. E mesmo assim, existe uma alegria que é do Espírito, irmão. É do Espírito. É uma alegria do Espírito Santo que está dentro de nós, que às vezes, naqueles momentos mais difíceis, existe essa, como Jesus disse, essa fonte que jorra. Que jorra, né? Eu não tenho nenhuma razão para sorrir, mas eu tenho aquele que me dá alegria, que é o Espírito. Deixa fluir, né? Deixa fluir nesse momento. E você sabe que eu descobri que a alegria do Senhor é a nossa força. Também, é então verdade. eu deixo mesmo fluir essa alegria que vem dele. Fica forte. Que né? aí eu me fortaleço contra as adversidades. Problema a gente tem mesmo. Todo mundo tem, Todo né? mundo tem, não tem jeito. E às vezes o problema nosso parece que é o maior do mundo. E aí você conversa com alguém e fala, puxa, não tem problema nenhum. Não tem né? nenhum, exatamente. Agradeço pela Mas vida. é cada um né? com seu problema, né? Cada um com seus problemas. E todos precisamos do socorro do Senhor, independente Verdade. disso, né? Mas, pastor, o pastor nem sempre foi de Jesus, né? Como que foi isso? Quando que Jesus chegou lá? Né? Quando que a graça lhe alcançou? Que eu acho que é o marco principal da vida de qualquer cristão, né? Foi um marco mesmo. Você sabe que, na verdade, eu me sinto meio Jacó, sabe? Jacó e Esaú lá. Porque a história, eu sou de Lins. Aqui pertinho, 100 quilômetros daqui. 100 quilômetros, né? E eu sou de uma família comerciante, nossa família sempre teve lojas. E eu cuidava, minha mãe tinha 3 lojas, duas em Lins de roupa e uma em Promissão. E eu tinha... Promissão é perto também? Promissão é pertinho, um pouquinho para frente de Lins, entre Lins e Penápolis. Ah, tá. E aí eu trabalhava em Promissão, fazia faculdade em Lins e dava aula de inglês no FISC. Eu tinha 21 anos. Aí eu não gostava de Bauru. A vida inteira eu passei aqui na frente e eu falava, olha, a única cidade que eu nunca vou morar E não é tinha Bauru. parentes nada aqui? Tinha primos, assim, mas assim, eu vim aqui mais para fazer tratamento de ouvido. No Centrinho? Não, na verdade eu fazia antes lá no base mesmo. Ah, tá. Não cheguei a ir no Centrinho nessa época. Mas eu não sei, eu não gostava de Bauru. É uma cidade que não me agradava. E o meu irmão quis abrir uma loja aqui, para ele e a esposa dele vir cuidar. E eu fui contra abrir a loja aqui, falei, mas é para você ir cuidar, então monta a loja, né? Era uma empresa familiar, e aí montamos a loja aqui para o meu irmão vir cuidar. Uma semana antes de inaugurar, ele me liga, eu estava dando aula, que era para eu descer na loja. Eu desci lá na loja de Lins, e ele falou, olha, eu não vou mais para Bauru, você que vai ter que ir. Eu falei, foi aquela coisa, né, de família. E eu vim para cá por conta da minha mãe, porque eu fiquei com dó dela de ter investido um dinheiro aqui e eu vi que o meu irmão não ia vir. Aí eu falei para minha mãe, eu vou lá, vou ficar 3 meses, vou treinar uma gerente e eu volto para Lins, que eu não quero morar em Bauru. Na época foi tão engraçado, porque eu não aluguei apartamento, eu montei no fundo da loja, mandei pôr um chuveiro, comprei um sofá-cama e dormia no fundo da loja. Que coisa. Porque eu não Já queria ficar fácil de ir embora. Para ir embora logo, né? Mas aqui era a minha terra prometida, cara. Você acredita no negócio terra desse? da promessa. A terra da promessa. E aqui eu comecei, num período, ficar meio mal, deprimido. Já estava há alguns anos morando sozinho aqui. Comecei a sentir uma tristeza. E aí meus amigos, para me animar, falaram, vamos para a praia. E nós resolvemos ir para a praia. Para dar um up no astral, né? Sabe aquela coisa, sim, né? Sim. E nós fomos para a praia ali no Guarujá, só que no primeiro dia eu me queimei muito. Chegou no segundo dia, eu não consegui ficar lá na areia. Eu sentei ali no calçadão do Guarujá, debaixo de uma árvore, e comecei a olhar aquele horizonte, né? O fim do mar lá, e comecei a falar com Deus. Reclamar, falar que eu estava muito triste, que eu estava cansado de viver sozinho, que eu tinha loja, tudo, mas que eu estava infeliz. Mas para minha surpresa, aconteceu algo que eu nunca imaginei que fosse acontecer. Deus respondeu. Aí eu ouvi uma voz falando assim, olha para trás. E aí eu assustei. Aí eu olhei para trás, vinha vindo numa cadeira de roda, uma criança de uns 8 anos, com umas bexigas amarradas assim, e uma cuidadora empurrando. E ela brincava com as bexigas. E naquela hora o Senhor falou comigo, eu sei que é o Senhor hoje, né? Eu quero falar com você. Aquela menina que tem tudo para estar reclamando, ela está feliz e você está perfeita e não para de reclamar. Que coisa. Aí eu pirei, falei, uau, o que é isso? Eu nunca tinha escutado isso, né? Não, a família era religiosa? Nós éramos super católicos.
Assim, fiz cursile, fiz encontro de jovens. Passou por todos? Por todos, super. Minha mãe, meu pai, minha avó foi a primeira ministra de Eucaristia em Lins. E aí, quando eu chego no apartamento, falei, gente, aconteceu um negócio muito louco. E aí, quando eu contei, todo mundo ficou olhando assim com aquela cara, nossa, coitado, ele não tá bem mesmo, né? Tá muito mal. Tá muito mal. E aí eu volto para Bauru e aquele ano falou, olha, Deus quer falar comigo. Ele falou que quer falar comigo. Esse ano eu não vou pular carnaval. Eu era muito carnavalesco. Nos últimos 3 anos de carnaval, eu tinha sido o maior folião do clube lá em Lins. Ganhei troféu e tudo. E aquele ano eu falei que eu não ia pular. Aí a minha irmã, meus primos, todo mundo assim, você tá louco, para com isso, não tem nada a ver, né? Não vai virar crente. Eu falava, não vou virar crente, eu quero ver o que Deus quer falar comigo. Ele disse que quer falar comigo. E como eu fiquei, pisei nisso daí, falei, não vou pular carnaval. E aí, um dia eu estava lá na loja, um amigo meu, que era representante da Mafisa naquela época, ele entrando, eu lembrei que ele tinha se convertido. Falei, ele veio me chamar para ir no retiro da igreja dele. Aí ele falou, Jéssica, vim conversar com você. Eu falei, eu sei o que você vai fazer aqui. Ele chama Luiz Carlos. Você veio me chamar para ir no retiro da sua igreja. Eu falei, como você sabe? Eu falei, entra aqui, me fala aqui, como que é isso? E ele começou a falar de Jesus, cara, ele não parava. Era 8 horas da noite, eu não deixava ele embora da loja. Que coisa. E aí ele começou a falar do plano de salvação, do amor de Deus. Eu fiquei assim maravilhado. Falei, eu vou lá, pode deixar que eu vou lá. E aí foi uma batalha, porque minha família foi toda contra, minhas irmãs, meus amigos. Que coisa. Me ligava, não vai virar crente. Eu brincava, falava, aleluia, calma, meu irmão, não vou virar crente. Vou só ver o que Deus quer falar comigo. E aí eu fui no retiro, que a igreja cristã renovada, na liderança do pastor Lela, aquele ano quem estava à frente era o pastor Pedro Pérez. E eles fizeram lá o retiro. E eu cheguei lá, na hora que eu olhei para aquilo lá, eu falei, uau, eu quero sentir isso. O que é isso? E ali Deus foi me tocando profundamente. Aí no outro dia de manhã, eu fui e eu lembro aí da pregação que foi, o pastor de Marília pregando sobre Naamã. E ali quebrou todo o meu orgulho, sabe? Toda a minha resistência. E naquele domingo de manhã eu aceitei Jesus. Foi no retiro, não? Foi no retiro. No retiro. O retiro eram 2, 3 carnaval. dias? Aquele retiro que tinha lá no recinto Melo Moraes. Ah, tá. Fica mais... participava durante o dia e vinha embora para casa? Vinha dormir em casa. Era de manhã e à noite. E era sábado, domingo, segunda e terça. E foi no domingo que... No domingo de manhã que eu aceitei. Tem uma música que nós cantamos, não sei se o pastor lembra dessa música. Foi numa segunda que ele me tocou, depois foi numa terça. Aí o pessoal da igreja, o dia que foi tocado por Jesus, vai ficando de pé. Que legal. Foi no domingo o meu que foi no ele domingo. me tocou. Eu sei que foi a mão do Senhor, então foi no domingo lá. Foi no domingo. A maior parte é no domingo, porque geralmente os cultos são aos domingos, né? Mas ali foi no domingo. Que benção. E daí? E aí o que mais marcou assim, na minha conversão para mim, assim, foi que eu não tive uma experiência com a igreja. Então, assim, a minha primeira experiência foi com Jesus mesmo. Lá naquela praia, lá no Guarujá, aquele momento com Deus, mudou toda a história, porque ali eu me converti à voz dele, ao chamado dele. Então, acho que isso me ajudou muito a me fortalecer. Hoje eu não sou convertido a nenhuma igreja, a nenhuma denominação. Eu não estou preso nisso. Conto com Jesus. Isso. Então, eu acho que ali eu nasci de novo. Você entendeu? Eu só não tinha entendido o que tinha acontecido comigo, né? Mas quando eu vejo Jesus falando com Nicodemos, né? Olha, não tem como herdar o reino do céu se não nascer de novo. Então, hoje eu vejo que as pessoas são simpatizantes, porque o evangelho é gostoso de ouvir, são palavras de ânimo. E hoje né? tem música boa na igreja. Hoje a nossa igreja, por exemplo, tem ar-condicionado. Olha aí. Uma cadeira confortável, né? Umas palavras maravilhosas. Né? É um show de graça. Né? É maravilhoso. Mas eu falo, se a pessoa não tiver uma experiência com Jesus. É o que eu bato na tecla, assim, você precisa de uma experiência com Jesus. A partir daí as coisas realmente... E aí você se converte a Ele, né? Então hoje eu me sinto assim, eu sou convertido a Jesus. Amém. Então passou muito vento na minha vida nesses 33 anos. 33, mas... Já está assim, na hora de ir para a cruz já. Ah lá! Ô pastor, Ô, Jesus. Dessa experiência que o pastor teve lá na praia, de ouvir, foi audível. Foi audível. Foi como se alguém estivesse falando contigo. Isso.
Até o domingo, o pastor já sabia que foi Deus ou ainda não identificava, não dava nome à voz? Eu tinha convicção de que Deus tinha falado comigo. Já lá na praia? Já lá na praia. Eu falava, Deus falou comigo, Ele quer falar comigo. Que bênção. Me vinha aquilo assim, queimava no meu coração, sabe? Essa certeza. E você veja, eu era o organizador do nosso bloquinho de carnaval, do nosso tudo. Então, assim, líder da turma. Então quando eu recuo, falo que eu não vou, o pessoal falou, não, tá errado. Né? A minha irmã mesmo, mais nova, ela me ligava, isso é bobeira, para com isso. Né? Assim, eles não se conformavam com isso. Mas era uma convicção além de mim, sabe aquele chamado que é irresistível? Que coisa. Não tinha como não ir. Que bênção. Não tinha. Você conhece o pastor Casimiro Neto? Conheço. Então, conheço. o Casimiro Neto era meu amigo de solteiro, ele não era convertido, ele se converteu no meu casamento. Ele já esteve aqui no nosso Ele podcast. se converteu no meu casamento, sabia? Olha aí, que coisa. Ele chegou no sábado, eu tinha ido no retiro, tinha ficado maravilhado, ele me ligou. Jefferson, você não vem me buscar na rodoviária? Ele estava morando em Curitiba naquela época. Ah, sim. Eu fui buscar ele na porta, na rodoviária, ele falou, você me deixa no tênis clube? Vamos pular carnaval. Olha que tentação. Eu fui com ele até a porta do Bauru Tênis Clube. Não E ele é falava, aqui, né? é aqui, É aqui no onde centro. agora é uma igreja. Agora, lá, né? é. Aí ele falava, vamos? Eu falava, não, esse ano eu não vou pular carnaval. Então era uma convicção mais forte do que eu. Glória a Deus. Você entende? Então, Essas conversões, assim, me enchem o coração. ai, foi maravilhoso. Porque geralmente nós vemos pessoas que aderem, né? Aderem à igreja. E parece que não... Pastor, eu cresci assim, eu nasci no lar evangélico. E já de infância eu comecei a ter meu encontro com Jesus, né? Minha conversão, ela não foi assim paulatina, porque eu nunca fui do mundo, então aconteceu. Eu me encontrei amando a Jesus e servindo ao Senhor. E eu via jovens entrando, e jovens assim, que aderiram à igreja. Gostavam, amizade e tal, Por amizade. mas a vida deles não representava aquilo que eles estavam falando. E eu vi alguns sendo transformados ao longo do tempo, né? Vindo, de repente, se convertiam, né? Mudava o comportamento, mudava o interesse. Interessante que nós fazíamos alguns retiros, e até me lembro de um retiro que nós tivemos no acampamento Shalom, Londrina, em que o interesse, chegar lá, já queria brincar de bola, ping-pong e piscina, né? Era o que tinha. E havia um jovem que ele era bastante carnal, né? E ele é baterista da igreja. E aí ele, tipo assim, ia começar o café da manhã, e aí, pessoal, capela, devocional. Ah, não quero jogar, né? O negócio, vamos jogar e tal. Mas não podia, tinha que cumprir as regras. E aí nós fomos todos lá pra capela, e aí ele olhando o relógio, querendo que terminasse logo. Daqui a pouco esse rapaz começou a chorar. chorar. Que já nem lembrava mais de bola, de piscina. Então essas coisas marcam a gente, né? Porque forte. é a transformação. O evangelho é isso, né? O evangelho não é só você ir à igreja, você ler a Bíblia e nem seguir o plano de carreira da igreja, né? É o encontro com Jesus. É E olha que interessante, e foi uma funcionária minha da loja, ela foi comigo no retiro. E a conversão dela foi no sábado à noite, a minha foi no domingo que eu aceitei Jesus. Ela já foi na segunda. Aí aliás, no sábado, né? Na segunda-feira a gente trabalhava, abria a loja de manhã. Então chega eu e ela na loja, cheio de Deus. Nós tínhamos lá 10 vendedoras. E nós começamos a falar de Jesus para as meninas. À noite nós fizemos uma caravana para o retiro. Que coisa! Aí a minha prima passou lá também, a minha prima André e o Amauri, e levamos ele todo, foi aquele monte de gente lá, todo mundo aceitando a Jesus. Que coisa! Olha, foi uma coisa linda. Eu sei que aí evolução. eu vi aquela desafio, eu falava de Jesus por onde eu ia, né? Porque aquilo que é bom pra gente, a gente queria compartilhar. É maravilhoso, sabe? Então, essa foi a minha experiência com Jesus. Que maravilha. E daí foi no domingo, terminou o retiro na segunda, na terça? Terminou na terça, e aí eu fui super tocado, tudo, mas eu ainda não tinha tido ainda as evidências da minha vida pessoal, né? Uhum. Na quinta-feira eu fui levar minha irmã, porque minha irmã ia passar uns dias na praia e eu fui dirigindo para ela. E foi muito engraçado isso, porque no caminho eu falei para ela, a gente conversando, falando da experiência lá, e ela perguntou, já você não pensa em casar, porque você está sozinho em Bauru, né? E eu falei, você sabe que eu acho que eu não nasci para casar, nem para ser pai. Fui conversando isso. Quando eu volto, né? Aí eu comecei a falar, Senhor, o Senhor podia me dar uma família, né? É verdade. Comecei a se abrir o pensamento para isso, né? E na
No outro final de semana, eu encontrei a Vera. E a Vera tinha sido minha namorada lá em Lins. Olha E só. ela tinha se convertido. Que E a coisa. gente se reencontrou aqui em Bauru. Qual igreja ela era? Ela da Quadrangular, aqui da sede. E aí nós nos casamos em 4 meses. Em 4 meses. Para quem falou que não queria ter filho, eu tive 4 filhos. meses. Que maravilha. Mas e o conflito familiar, com a sua família, Foi difícil. em relação à sua conversão? A minha mãe falou que eu tinha feito voto de pobreza. Eu chegava lá em Lins, minhas primas olhavam com cara de dó pra mim. Tadinho, enlouqueceu. Coitado, né? Fizeram lavagem Tava cerebral. tão bom. É. Tinha tudo pela frente, de repente. E aí eu chegava lá, era muito conflito, porque eles ficavam me cutucando, né? Meu irmão vinha com cerveja, eu tirava sarro, né? Minhas irmãs ficavam perguntando, e na hora que eu respondia, elas brigavam, porque assim... E aí eu falei pro meu pai, pai, eu quero conversar com o padre, porque assim, eu comecei a ler a Bíblia, como que eles nunca mostraram isso pra gente, né? Comecei a questionar meu pai. E a minha avó, que era essa matriarcona, bem católica, ela falava, Jefferson, para de bobeira, volta pra igreja, que não tem nada a ver isso daí. E foi uma luta, foi muito difícil. E aí um dia eu falei, eu tomei uma decisão, falei, eu não vou mais falar, porque eu percebi que era muita cilada, né, falar. Eu vou só orar. E aí foi muito legal, porque aí começou o Espírito Santo a agir, aí a minha irmã mais nova se converte, aí a minha irmã mais velha tem uma experiência com Jesus tremenda. Um dia ela apareceu aqui em Bauru, falou, posso passar o final de semana aqui? Eu falei, pode, ela, o marido e o filho. E aí ela falou assim, Jefferson, estou com uma sensação que eu vou morrer, você cuida dos meus filhos, você me ajuda. E ela estava assim, com essa sensação de morte. Aí eu falei para ela, não, vamos na igreja, vamos orar, né? E naquele dia, naquele domingo, ela foi com a gente na igreja. E ela foi receber a oração lá na frente, isso tinha uma diaconisa lá na porta. Deus tocou aquela diaconisa, ela foi lá na minha irmã, pôs a mão nas costas dela e falou, eu repreendo espírito de morte. A diaconisa teve a revelação de Deus que ela estava com espírito de morte. E ali ela teve uma experiência com Jesus e se converteu. E o último a se converter foi esse meu irmão, que é o Esaú. Que era para ele ter vindo para cá, né? E ele passou a bênção para mim, eu fui o primeiro a me converter. E aí ele também teve uma experiência tremenda e hoje... Ele não quis a bênção, você tomou primeiro. Né? Mas Deus teve misericórdia dele. Sabe onde ele é hoje? Hoje ele é ancião da Congregação Cristã do Brasil, lá em Lins. Olha que coisa. Ele também teve uma experiência... Ele se converteu lá? Se converteu, ele, a esposa, os filhos. Que coisa. Foi muito lindo. Então hoje todos os meus irmãos se converteram. Minha mãe também tinha aceitado Jesus. E o meu pai hoje ele continua servindo a Deus na Igreja Católica. Mas eu creio que Deus tem uma obra na vida dele. Meu pai tem 88 anos. Nossa, é lúcido, né? Nossa, joga bola e namora. Que coisa! Poxa vida. Essa é a minha história aí. Que né? bênção, pastor. É muito inspirador isso. Né? Porque a gente percebe que o Evangelho não morreu. Não. Né? Quando a gente vê poucas experiências, muito movimento e pouca experiência, a gente pensa assim, poxa, será? Será que ainda? Será que Jesus não voltou, esqueceu a gente? Eu fiquei aqui, né? Esqueceu todo mundo aqui? Não, ele ainda está salvando. Quando a gente vê essa experiência, a gente, puxa, o Evangelho realmente é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, né? E aí depois disso o pastor começou a frequentar a igreja, se batizou logo? Me batizei logo, em maio eu já me batizei. Comecei a frequentar, que ele estava com uma sede da palavra, eu lia a Bíblia o dia inteiro, sabe? Eu queria mesmo aprender. Comecei a participar dos estudos que tinham na igreja, comecei a participar do grupo de libertação, para aprender a fazer libertação. Tinha a irmã Juscelina, ela tinha esse trabalho na casa dela, eu ia lá, ela me ensinava. Eu gostava de aprender, sempre gostei de aprender. Gosto de desafios. A Juscelina é viva ainda? Oi? A Juscelina é viva ainda? Está fazendo 100 anos agora, você acredita isso? 100 viva? Anos, lúcida, viva. Que coisa! E ela continua com o Ministério de Libertação? Olha, hoje ela está na igreja Betel, mas eu imagino que ela continua. Ela é uma mulher de oração. Aqui em Bauru? Aqui em Bauru mesmo. Poxa, 100 anos. 100 anos. Ela é mãe do Edmundo, do Esquadrão. A mãe dele. Ela tem o estudo de escatologia. Isso, é ela mesma. Tem uma apostila, algum livro, alguma coisa. E aí em 94 comecei a trabalhar com teatro, lidar com jovens e comecei a trabalhar com jovens aí pra frente. Dentro do nosso grupo, como era grupo grande, a gente dava cursos, né? E sempre trabalhando com jovens e adolescentes. Tinha um nome para o grupo, não? Sim, chamava Renovarte. Renovarte, resgatando a arte para Jesus. Ah, que benção. Porque a base desse ministério era muito interessante, que era
todos os ritmos pertencem a Deus. O diabo que roubou. Uhum. Então não tem, samba não é de Deus, ou tudo pertencia a Deus. O diabo funk acho que roubou. não é de Deus. Hã? O funk eu já não... Então assim, a gente resgatava a arte para Jesus, entendeu? O teatro é de Jesus, sim. Então a gente teve a oportunidade de ir em muitos lugares através do teatro. Poxa, teve algum desses teatros assim que marcou bastante o ministério, pastor, que ficou gravado como o evento? Com o grupo, nós tivemos a Pétalas Brilhantes, a Jaqueline que escreveu. E Pétalas Brilhantes passava num jardim e tinha um morango mal-humorado que se convertia, sabe? Era uma peça muito legal. Essa peça a gente também foi em muitos lugares, nós fomos em formaturas de crianças, teve uma experiência numa formatura de várias mês, que nós apresentamos a Pétalas Brilhante, e assim, o que levantou de criança quando a gente fez o apelo, que veio aceitar Jesus, era uma coisa que a gente saiu chorando, sabe? De ver assim, a gente ali apresentando, você não imagina o quanto o Espírito Santo está trabalhando na plateia, né? E o Espírito Santo estava ali falando com as crianças, no final foi um derramar. Que bênção. Essa foi a minha experiência com o Essa é mais para criança, essa peça. Essa peça é mais para criança, mas acaba falando com todo mundo, né? Porque todo mundo se identifica com o morango mal-humorado, que não é meio ao avesso as coisas, né? E ele também cede ao amor de Deus. E como indivíduo, teve uma peça que foi muito legal também. Eu sempre era convidado pela diretoria de ensino para ir nas escolas. E aquele ano a gente já tinha desfeito o grupo. Eles me ligaram. E eu pensei, nossa, mas como que eu vou? Eu estou sozinho, né? E o Senhor falou comigo, esse ano você não vai falar para os alunos, você vai falar para os professores. E no que ele falou isso, eu estava dirigindo ali próximo ao cemitério da Saudade, ele me deu a peça inteira do João da Silva. Essa peça conta a história... Hã? João? Como que é o nome? João da Silva. João da Silva. Conta a história de dois rapazes, é a mesma pessoa, só que um tem um final e outro tem outro final, que é a história do João da Silva. Os dois relatam a mesma história. E aí um deles tem a oportunidade de encontrar um professor que fala do amor de Deus para ele. E aí ele fala, o meu encontro com esse professor mudou a minha vida. Esse professor foi Jesus que passou na minha vida. E é muito lindo. Já o outro não teve a mesma sorte, ele acaba preso e eu fui com essa peça durante 3 anos em muitos lugares também. Essa peça marcou muito. Escolas, fazem escolas? Escola, faculdade. Poxa, que bacana. Muito, muito importante. O elenco era todo da igreja? Não? Tudo da igreja. Todo lá do Sião? Todos lá da Renovada. Da Renovada, era da Renovada. Aqui na Manancial não... Na Manancial a gente até fez um grupo de teatro, a gente até hoje tem lá o grupo de teatro. Ah, tem A gente ainda? faz peças, né? Hoje legal. a Mônica que cuida, a Mônica e o Bruno, eles fazem coisas lindas lá. Eu que não estou mais Mas já é tão mais um envolvido. ministério interno, Mais não um sai para as ministério escolas. não sai. Mas agora, aproveitando, eu queria convidar você. Esse domingo agora, nós vamos ter um evento de missões na nossa igreja. Vai ser o Domingo de Missões. Ah, é agora. É esse domingo agora. A gente está trazendo o pastor Anacleto. Ele trabalha com missões lá na África. Ele é a esposa dele. E depois disso, a missionária Silvia Dangió, ela vai dar um treinamento para evangelismo. Poxa, Então nós vamos começar treinando as pessoas para voltar às ruas, voltar às praças, voltar aos hospitais, né? Aqui em Bauru, antes de ir para a África, antes de ir para outros lugares, nós vamos trabalhar então o evangelismo aqui em Bauru. Então você que tem interesse de fazer um curso de treinamento com a missionária Silvia Dangió, ela vai dar um curso a partir de, se eu não me engano, do dia 16 de março. Aí vão ser várias segunda-feiras, né? segunda. Vai ser muito interessante. E o pastor Anacleto vem agora. Vem esse domingo. Domingo. Que benção. Quem falou para mim foi o pastor Cristiano. É isso, o pastor Cristiano que está trazendo ele. Ele era de lá, né? Isso mesmo, de Penápolis. Que benção. De fato é algo assim muito necessário para os dias de hoje, né? É importantíssimo. Reativar o evangelismo. Por favor, né? Em nome de Jesus. De fato, precisa, né? Pastor, hoje, qual a sua atividade na igreja? Depois eu fiz o IFC. O IFC é o Instituto de Formação Cristã. Aproveita e já faz vou faz falar. o convite aqui, senão o pastor Anido depois cobra da gente. Mas sabe o que acontece? Eu estava querendo muito fazer teologia. Procurei lá no Vale da Bênção, tinha vários lugares. Mas eu queria um que avivasse mais a minha fé. Eu tinha medo de fazer um e ficar muito teórico. Muito frio. E me esfriar. Muito teórico, exato.
quando o pastor Lelo trouxe esse curso, eu não pude fazer logo no começo, eu assisti a primeira aula, Já fiquei é da época do apaixonado. pastor Lelo. Já, É, o IFC. 2006, se eu não me engano, ele trouxe. E aí, em 2010, eu comecei a fazer o IFC. Aí, assim que eu terminei o IFC, foi maravilhoso, foi assim um marco na minha vida. São 4 anos, é isso? São 4 anos e meio, mais ou menos. E é um curso, cara, eu chorei, a maioria das aulas, eu assistia chorando. A professora começava, você falava as revelações que tinham na palavra, é o estudo da palavra revelada. É algo tremendo, foi assim, maravilhoso. Até hoje, eu fico ouvindo, eu tenho as fitas, né, os CDs, né? Sim. Eu ouço, eu fico ouvindo no carro, porque as aulas é muito rico, muito aprendizado. Muito bom. E aí, eu me formei, eu estava como missionário na igreja. Em 2020 teve a pandemia e os nossos pastores eram mais velhos que de 60 anos. Tinha eu e a pastora Miriam já era pastora. E aí a pastora Nida me ungiu pastor em 2020. E aí eu estou hoje de pastor. Em plena pandemia. Em plena pandemia. Pastor auxiliar, né? Nós somos em 4 pastores auxiliares, junto com a pastora Nida. E ali eu trabalho em todas as áreas. Eu atuo lá com os varões, nos jovens, no ensino da igreja, na escola bíblica. Eu gosto No de ir teatro, passeando, no teatro. Eu gosto de participar e aprender. O pastor, e além do pastorado, quais outras atividades que o pastor tem? Eu tenho uma empresa. Uma das bênçãos que Deus me deu foi em 96 começar a trabalhar com joias. Que bem. Em 96, janeiro de 96, ele falou que ia me abençoar no ouro. Olha E aí eu comecei a vender esse anel. Achou uma mina de ouro? Olha, e foi muito Jesus. engraçado, é que eu ligava para as pessoas e falava assim, olha, eu estou vendendo joia. Aí eu chegava lá com um anel. Muito bonito, pastor. E aí eu falava, só que eu não posso Obrigado. entregar esse anel, porque esse anel é para pegar encomenda. Sim. E aí em 96 eu fui crescendo e Deus foi me abençoando, então hoje eu trabalho com alianças de casamento, a parte de joias, e tem uma ótica ali na Nossa Senhora de Fátima. Lá em... Eu estava com uma loja de calçados também, fiquei 10 anos trabalhando também com calçados. Que coisa. Mas em dezembro agora eu parei com calçados. Tomava muito meu tempo e eu sei que esse ano eu quero me dedicar mais ao ministério pastoral. Eu preciso de mais tempo. Quero exercer, o Senhor está me cobrando para eu fazer com excelência. Amém. Você começa a pegar um monte de coisa para fazer, você não faz nada Faz bem nada feito. direito, né? Faz ali mais ou menos, e o Senhor começou a me cobrar muito. E aí começou a estreitar o caminho no comércio, eu falei, Senhor, é o Senhor? E o Senhor falou, sou eu. Falei, então Vai, se é o Senhor, segue. amém, né? E aí eu tomei a decisão, fechei uma loja, vou ficar só com a ótica e com a joalheria. E isso toma menos tempo do pastor? A ótica? É assim, toma um tempo, mas é uma loja a menos para eu cuidar, né? Tinha 2 lojas. Tinha 2 lojas, entendi. uma era uma loja de calçado grande, tomava muito tempo, a dinâmica da loja de calçados é muito intensa, e a ótica também tomava muito tempo. Mas agora... E mais o ministério. Sim. Então, Qual a demanda do ministério de dias? de segunda-feira eu participo da live com os louvor, com o pessoal, com a equipe do louvor. De quinta-feira eu trabalho com a Giane no Deus Grandão. E essa quinta nós vamos começar uma campanha de 21 dias de oração. Eu sou responsável pela escola bíblica. Então eu preparo os estudos da escola dominical. Tem escola dominical lá, Tem então. escola dominical ainda na nossa igreja. São Graças a dos Deus. poucos remanescentes, Eu né? amo escola dominical. Muito bom. Sou assim, um defensor de escola dominical. Olha, pastor, eu acho que uns 80% de todos os versículos da Bíblia que eu já decorei foram na escola Na bíblica escola dominical. dominical, é fundamental. Eu lembro quando eu me converti, falei, pastor Lelo, com esse monte de filho, eu não consigo ficar vindo em tudo quanto é culto. Eu tinha 4 filhos, era 2 carrinhos, 3 mamadeiras, um monte de chupeta, né? Ele falou, filho, se for para você escolher um, venha na escola dominical, que é a mais importante. E eu falei, né, pastor, é onde você vai aprender. De fato. E aí eu fiquei com aquilo, falei, como eu sempre tive vontade de aprender, então eu sempre priorizei a escola dominical. E eu trabalho também do suporte para o departamento de ensino para as crianças e adolescentes e jovens. Eu acabo sendo assim, um suporte para os demais ministérios. O que o líder de jovens precisa, eu estou lá de apoio. O que a líder de adolescentes precisa, eu estou lá de apoio. O que o líder do grupo de jovens precisa, eu estou lá de apoio. Mas a minha função específica, eu cuido da escola bíblica dominical. Mas do ensino da escola bíblica. O pastor falou sobre o IFC. Quando que começam as novas aulas, novas turmas? Agora em fevereiro,
Na primeira sexta-feira de fevereiro, se eu não me engano é dia primeiro. Primeira sexta e começa toda a primeira sexta de cada mês. Toda primeira sexta de todo mês. E para quem quer se inscrever e fazer o curso teológico lá na IFC? Tem que ligar, depois eu vou passar o número para ela projetar ali embaixo, para a Ok. Giane, e fazer, ela te dá todas as informações, ela te dá toda a programação de aula, você já vai saber quais são todos os módulos. Então o legal do IFC é que você pode entrar em qualquer momento, porque são por módulos. Uhum. Então você fazendo os módulos, né, assim você concluindo todos os módulos, que você conclui. Tem isso sempre tudo. gente se formando então. Não, Vai muito sempre interessante. entrando Aí, gente. é só fazer a inscrição lá com a Giane, só que eu não sei de cabeça o telefone dela agora aqui, mas A depois gente eu vai passo pra colocar, a vocês. gente vai colocar na descrição aí, Por favor. para o pessoal poder fazer aproveitar, né? é Muita gente maravilhoso. querendo um curso assim, é bem flexível, né? Porque não é internato, né? Geralmente a pessoa pensa em fazer seminário, puxa vida, como que eu vou parar Ficar tudo? preso lá. Vou parar tudo mas aí não tem aqui, então vou ter que mudar de cidade. Então esse é muito interessante, é quase que um curso modular, né? Então uma vez por mês, é um dia, como que funciona? Na sexta-noite, das Sexta-noite. 7h30 às 10h, no sábado, das 8 ao meio-dia, depois das 2 às 5 horas da tarde. No Então sábado. Sexta e sexta-noite e sábado até às 5 da tarde. Então 2 dias por mês dedicados ao aprendizado, a um estudo mais dinâmico, né? Mais Eu aplicado. garanto, você vai sair com a sua fé avivada. Que benção. É E os maravilhoso. professores vêm sempre de fora. Vem né? de fora. O meu melhor professor, minha experiência mais profunda no IFC foi a aula sobre a realidade da nova criatura. Nós entramos na classe, me entra um professor, aí deficiente visual. E aquilo parecia loucura, né? Como que um cego vai ensinar um monte de gente enxergando, né? Que coisa. Rapaz, na hora que ele orou, nós fomos para outra dimensão. Que aula maravilhosa, que coisa. Aquela aula foi assim, inesquecível. Que maravilha. Maravilhosa. Então assim, você tem a sua fé avivada. Que benção. E quantas aulas, quantos temas simultâneos acontecem? Não, é um por final de semana. Ah, um tema só. Isso, que nem esse final de semana foi sobre a realidade da nova criatura. Entendi. Depois o outro mês, vamos supor, o tabernáculo de Moisés. Entendi. É bem profundo, aprofunda mesmo. No Cada aula é uma matéria, É uma no caso? matéria, isso. Então encerrou aquela matéria, Isso, começa passa uma para nova, outra. isso. Aí quem terminou, já fizeram as outras, termina, ou quem Isso. entrou vai até o final. Que maravilha. E o pastor disse que é quase um culto. Nossa, é maravilhoso. Que bom, isso é muito. Essa maneira didática de ensinar é muito boa, né? É o estudo Principalmente da para palavra revelada, quem não está acostumado a sentar na sala de aula para aprender. Para de novo, aprender, né? né? Que bom, uma bênção esses professores. Esse professor é vivo ainda? Eu trouxe ele o ano passado aqui. Ai, que bem. Como que é o nome dele? maravilhoso. Ele chama Vilmar. Vilmar, da onde que ele é? Ele é de São Paulo. Ele é autor de muitos livros. Olha que benção. Ele tem um programa no YouTube para criança. Depois eu vou te mandar o link. Manda também pra mim. muito legal. Então ele trabalha assim. Deus usa muito ele. Que benção. E ele fala numa simplicidade, numa humildade. Esses professores são sempre de São Paulo? Né? São Paulo, de Vinhedo, vem de vários lugares. Vinhedo é a sede? É a deve sede. ser. Vinhedo é a sede. Nós temos professores de vários lugares. E o pastor chegou a dar aula de inglês? Né? Eu dei aula de inglês antes da conversão? Antes da conversão. E depois nunca mais? Depois nunca mais. A minha vida ficou tão intensa, né? Filhos, loja, igreja, não dava. Eu Tomou gostaria outro rumo. tomou outro rumo. Né? Mas fala inglês ainda? Falo Pratica inglês. bastante? Que nem agora tem um irmão lá que ele é professor de inglês. E a gente tem se falado. O que Adão, bom. ele começou a frequentar a nossa igreja, né? Por Mas quê? eu morei, quando eu tinha 16 anos, eu morei nos Estados Unidos. Fui fazer o 2º e o 3º colegial lá. Ah, que legal. Ficou quanto tempo lá? Fiquei um ano. Um ano. E olha que interessante, eu morei numa cidade onde 99% das pessoas eram evangélicas. Olha que E eu coisa. era católico na época. E eles me levavam na Sunday School, na escola dominical. Sunday School. Já era profético. Eu andei pesquisando alguma coisa, é Minnesota? Não, foi no estado de Nova York que eu fiquei. Ah, tá. Mas tem a escola era em Nova York? Onde eu estudei era no estado de Ah. Nova York. A cidade que eu morei em 2 cidades. Uma chamava Holton, nessa cidade que era 99% evangélico. E a outra cidade que eu morei chamava Rochester.
Que coisa. É interessante, a cidade 98% de evangélicos refletia na cultura, na situação da Tudo. cidade. A cidade era melhor mesmo? Não? Tudo. Era uma cidade muito abençoada, todo mundo conhecia bem. todo mundo. Foi muito abençoada. Que legal, era uma cidade grande, né? Não, pequena. As duas cidades que eu morei A eram gente pequenas. não ouve muito falar muito disso, né? Não. A gente ouve falar muito de cidades nos Estados Unidos, que tem muito poucas igrejas, poucas pessoas. Os Estados Unidos, assim, nessa época que eu fui, eles ainda eram bem protestante, né? Protestantes. Depois teve realmente, nesses últimos anos, assim, um crescimento do catolicismo e também o pessoal foi para o ateísmo, né? Que coisa, hein? Só que a gente tem visto um reavivamento. Depois da pandemia, as igrejas voltaram a encher lá. Que bênção. Mas nós temos uma missionária da nossa igreja que mora lá, acho que é Arizona, se eu não me engano que ela mora. Não lembro agora exatamente. Mas ela tem me falado que o pessoal está mais cético. Que nem ela fala assim, olha, Deus te abençoe. O pessoal fala, não, obrigado. Que coisa. Na Espanha também tá assim. Você imagina, num país onde era essencialmente evangélico, Evangélico. cristão, na hora que você fala Deus abençoe e a pessoa recusa, né? Mas eu acho que é o tal do esfriamento que vem vindo aí, né? Que as pessoas estão se distanciando, esfriando, mas vamos ficar com a turma que vai avivar, né? Vamos ficar com o avivamento, né? É melhor, né? Vamos ficar com aqueles que acreditam no avivamento, no grande verdade. mover de Deus e pessoas se convertendo em todo canto. Com certeza. Na época do avivamento na Argentina, há um tempo atrás, aí, desde os anos 2000, 90 e pouco, começou por ali um grande mover na Argentina, né? Carlos Anacondia, eu já devo ter ouvido falar dele, Cláudio Freison, Sérgio Cataglini e tantos outros, né? Que foram usados por Deus nesse momento. A Argentina teve alguns moveres muito importantes, desde a época de Juan Carlos Ortiz, antes, Antônio Hicks, que abalou a cidade, o país todo, né? Mas pessoas nos supermercados, grupos orando. Olha que lindo. Que coisa maravilhosa, né? Esse é o nosso sonho de consumo, ver Deus fazendo isso de novo, né? As pessoas se encontrando e pessoas que não se conhecem, né? Encontrei o irmão da igreja, não se conhecem, né? Começam a orar junto e por causa do mover de Deus, né? Lá na igreja do Freison mesmo, as pessoas passavam assim, quadras da igreja e começavam a chorar. Olha Não isso. sabia nem porquê. Olha isso. Né? Nas campanhas do Carlos Anacondia, que ele colocava as tendas, né? Umas tendas enormes que ele reúne as pessoas. Ele tem duas tendas, né? Duas ou mais tendas, mas duas principais onde fica o povão mesmo, onde ele está pregando, tem um palco. E tem uma tenda grande também do lado, onde eles levam os endemoniados. O pessoal cai lá, um monte de gente sendo carregado toda hora. E lá tem um pessoal lá, Liberta. o pessoalzinho de elite lá, né? O pessoal entrou lá, já sai liberta do outro lado, orando em línguas do outro lado de lá, né? Aleluia. E pessoas passando assim na avenida, pessoa dentro do ônibus, não sabe o que está acontecendo, vê aquilo lá, acha que é um circo, começam a chorar, desce do ônibus e daqui a pouco estão lá na tenda da libertação, recebendo Jesus, né? Até tem uma situação que ele conta num dos livros dele, que é uma mulher dessa, que a vida dela foi muito triste, o pai quase que matou a mãe morreu lá, e o pai... Eles moravam no sítio, as crianças moravam ali naquele sítio com a mãe e o pai, só que o pai era muito ruim, e um dia a mãe foi picada por uma serpente e foram correndo chamar o pai. O pai chegou, a mãe lá morrendo no chão, olhou, subiu no cavalo e desapareceu. Deixaram as crianças com a mãe morta, não tinha para quem pedir ajuda, era tudo longe. As crianças sepultaram a mãe, elas mesmas que cavaram, que a mãe morreu, cavaram, sepultaram a mãe, e as crianças ficaram morando ali do lado da mãe. Mas passou o tempo, as crianças ficaram igual índio ali, porque já não tinha roupa, a roupa já destruiu. Olha só, a mulher cresce e ela e o irmão dela falaram assim, ó, o primeiro que encontrar o nosso pai vai matar. É isso que mantinha ela viva. E aí ela cresce, tudo dá ruim, mas antes dela crescer o pai volta. O pai volta e entrega cada um para um canto e leva ela para morar com ele. E todo dia ela acordava, é hoje, todo dia é hoje. Aí o pai dela vendeu ela para não sei quem, estupraram ela lá, aí a polícia veio, também fizeram mal com ela, e até que ela casou. O marido foi ruim também, e ela cheia de ódio, querendo matar o pai dela. E nessa época ela voltou a morar com o pai, um dia o pai tá arrumando a cerca lá, dá um grito e cai morto duro. Ela fica possessa de raiva, porque ela queria ter matado. Ela que queria ter esse prazer de... E aí
A vida dela toda perturbada. Passando na rua lá, da campanha. Ela não lembra como que ela chegou, mas ela estava lá na frente já. Já tinha sido liberta. Foi atraído. Já tinha sido liberta Aleluia. e recebendo Jesus. Né? Aleluia. O poder do Evangelho. Aleluia. É isso que nós queremos, pastor. É isso Você que nós sabe queremos. que, assim, embora as pessoas hoje estão mais céticas, são mais frias, mas ao mesmo tempo elas estão carentes de ouvir falar do amor de Deus. Então, uma sugestão que eu dou para as pessoas, seja ousado, sabe? Deixa Deus te usar. Fala do amor de Deus, fala de Jesus, não fica falando de igreja, não fica falando isso pode ou isso não pode. Não, fala do amor de Deus. Na hora que você fala do amor de Deus, desarma as pessoas. Amém. Na hora que você fala do poder de Deus, desarma as pessoas. Aí tem espaço para que o Espírito Santo possa trabalhar, você entendeu? Esses dias eu tive uma experiência lá na loja. Entrou um cliente, começamos a conversar, de repente ele provocou o assunto, porque ele sabia que eu era pastor. E aí eu não entrei naquilo que ele falou, comecei a falar do amor de Deus. Rapaz, ele não ia embora. Ele começou a me perguntar, e aí eu falei, gente, ele gostou, né? Eu falei, o amor de Deus é assim, foi o que aconteceu comigo. Quando o Luiz Carlos começou a falar de Jesus para mim, ele não falou de igreja. Inclusive, quando acabou o retiro, eu fumava e eu bebia. E eu perguntei assim para o Luiz Carlos, eu falei, Luiz Carlos, eu vou ter que parar de beber e de fumar? Você vai descobrir. Não, mas olha a sabedoria, Deus foi tão bom comigo, porque se ele fala, olha, agora você precisa parar, eu não voltava mais. Ele falou, não, nossa igreja não tem essas coisas. Agora, o que o Espírito Santo quiser tirar de você, ele vai falar direto com você. É isso. Deu um alívio, rapaz. Aí eu falei, que bom, pronto. Não deu 2 semanas, eu já tinha parado de fumar. E passaram 2 meses, eu já tinha parado de beber. O Espírito Santo fez a obra. Aí a gente tem que entender que a obra de libertação, essa de fato, é o Espírito Santo que faz. A gente fica pondo empecilhos para as pessoas. Tira os empecilhos, abre caminho, faz igual João Batista, abre caminho para Jesus e aí é com ele. Acontece, pastor, que a religiosidade pensa que mudando a pessoa por fora, tá beleza. Não e as pessoas tentam mudar por fora e elas tentam representar na frente dos outros, né? Para que ninguém perceba que dentro ela continua a mesma coisa, né? Aí elas vão lá, porque fumar é pecado, você que bebe vai pro inferno, você que fica adorando imagens vai queimar no fogo do inferno, no mármore do inferno. E assusta as pessoas e dá uma você bronca. Não está oferecendo nada para mudar a vida dela, né? E as pessoas vão pegando o ódio mais ainda. Mas quando você chega com o Evangelho, pronto, deixa que o Evangelho faça. A palavra de Deus, ela é poderosa. Amém. Meu irmão, um dia eu estava na prefeitura, descendo as escadas ali, e um homem caiu epilético, começou a ter um ataque epilético na minha frente. Eu olhei aquilo e o Espírito Santo falou assim, vai no ouvido dele e fala Jesus. Eu só fiz isso, eu ajoelhei e falei Jesus. Na hora que eu falei Jesus, o homem soltou. Voltou na hora. Você entende? A gente precisa resgatar o poder do nome de Jesus e o poder da palavra de Jesus. Amém. Lança a palavra, o resto é com ele, deixa a palavra, é a semente, né? É o que Jesus falou, o reino de Deus é como um homem que lança a semente na terra. Ninguém sabe como aconteceu, mas ela germina. Ele germina, é ele, Amém. É ele, continua sendo ele, vai ser para sempre ele. Amém. O pastor trabalhou no Esquadrão também? Trabalhei no Esquadrão da Vida. Quanto tempo? Eu trabalhei 1 ano lá. Foi uma das experiências mais profundas que eu tive na parte de prática, né? Porque a gente falar de Jesus e vamos evangelizar, que é o que eu estou falando para a gente fazer, é muito legal. Agora, lidar com pessoas com problema foi um aprendizado. E eu trabalhei bem na área, quando o Esquadrão estava começando com a casa de passagem. Eu fui contratado pelo Esquadrão para recepcionar os moradores de rua, as pessoas, porque assim, a perua da prefeitura passava na rua, ia nos moradores de rua e oferecia o tratamento. Quem aceitava, eles levavam para o Esquadrão. Ainda tem isso hoje? Não tem mais? Então, hoje tem, mas é de outra forma que é feita. Esse daqui era o princípio desse projeto. E aí eles me levavam lá, e eu recebia essas pessoas. Eles passavam na triagem, e ali a gente cuidava deles e introduzia eles no tratamento do Esquadrão. E ali eu lidei com cada situação. Que coisa. No começo eu só chorava, né? Mas depois a gente vai endurecendo um pouco, porque também não pode ficar só chorando, né? E eu via ali que era muita escolhas, né? Porque
tinha a parte da dependência também. Uhum. E eu vi pessoas que queriam ser libertas e foram libertas. O problema, pastor, é que a escolha, ela vem antes da dependência. Né? Então, assim, a pessoa escolheu antes. Era difícil. Ela não foi amarrada e sedada, agora fiquei viciado, né? Pronto, me injetada na minha veia. Né? Ela escolheu isso antes. Mas né? o interessante lá, assim, o acolhimento que a gente ofereceu para eles foi diferenciado. Então lá, assim, eram equipes. Então eu trabalhava 12 por 36. Então uma noite sim, uma noite não. E aí a minha equipe, a gente treinava, assim, a gente fazia no maior amor, a gente fazia eles se sentirem gente. Né? A gente trabalhava a resgatar a autoestima e a identidade deles. E eu passava, rapaz, eu ia nos quartos orar com eles, eu parecia filhos. E era muito engraçado, que eu falava, gente, agora a gente vai dormir. Todo mundo entrava pro quarto, o senhor vai lá orar com a gente? Eu ia de quarto em quarto orando com os meninos, sabe? Então eu acho que eles começaram a viver coisas, assim, o que as pessoas precisam desse carinho, sabe? Assim, de lembrar que elas são gente. Porque eu acho que a primeira coisa que a pessoa, morador de rua, perde é a identidade dele de gente, né? Assim, porque ele só é mais um lá. Né? Aí quando você pergunta, como você chama? Que dia que é o seu aniversário? Você vai lembrando, nossa, eu tenho aniversário, eu sou gente, né? O pastor ficou quanto tempo lá? Fiquei 1 ano. 1 ano? 1 ano. Aqui na casa de passagem? Não, eu fiquei, era na chácara ainda. Na chácara. Então, agora que mudou. Tá, porque passava a Kombi e levava... E levava lá na chácara. Pastor, sabe o que é interessante? Que acho que tem 9 quilômetros ou 13 quilômetros, né? Daqui lá, mais ou menos assim. E às vezes, essa questão da decisão que nós falamos, a pessoa chega lá, tem a dependência química, mas elas voltam a pé, se quiser, se puderem. Geralmente o pessoal traz, né? Mas tem gente que pula o muro e vai embora. Você não pode segurar. 13 quilômetros a pé, sozinho, não importa se é longe ou não, porque existe uma força maior, né? Da força da vontade, forças espirituais, a questão química, tudo isso é realmente um trabalho muito árduo. Minha esposa e eu tivemos uma experiência muito hard nessa questão. Nessa área também. Porque nós já falamos em algum podcast por aí, nós começamos um trabalho de evangelismo aqui na Praça da Cerejeira, praça da prefeitura. Fazíamos um café todo domingo de manhã. E aí os moradores de rua começaram a vir ali. E nós voltávamos todo domingo, e fomos pegando uma aliança com eles, né? Uma amizade com eles ali. E aí nós percebemos que orávamos, expulsávamos demônios e ensinávamos, mas na próxima semana eles estavam tudo de novo. Mesmo jeito. Precisamos dar um passo maior, vamos recolher esses meninos aqui. Aí nós alugamos uma chácara, eu e ela, alugamos uma chácara lá na Águas Virtuosas e achamos uma chácara lá que estava há mais de 10 anos fechada, lugar perfeito para colocar eles para trabalharem mesmo, por causa faz parte, né, do tratamento. E aí chamamos alguns irmãos para participar da inauguração. Recolhemos eles num domingo, fomos lá, fizemos um churrasco, oramos, aquela festa toda com os irmãos, e os irmãos foram embora, e quando todo mundo foi embora, 6 pessoas, eu e ela, ficamos lá na chácara. Eles ficaram nos quartos, nós fomos atrás de colchão, tudo, não tinha nada, não tínhamos nada, só tinha vontade, e a vontade e a irresponsabilidade só também. E foi 6 meses nós moramos com eles lá, durante 6 meses, então nós tivemos assim um tratamento de choque mesmo, foi um tratamento hard mesmo, e hoje nós colhemos assim bastante experiência disso, né? E hoje nós entendemos muito bem essa questão da decisão, né? Muitos chegaram nesse caminho com as próprias pernas, antes da dependência eles já tinham uma decisão, e é um trabalho muito difícil, que exige muito deles de quererem mesmo, né? De querer. E nós fizemos de tudo. Fizemos coisas lá que eles nunca tinham experimentado, aniversário. Nós já fazíamos um aniversário deles aqui na praça mesmo. Descobrimos o aniversário dele, chegávamos de surpresa à noite com um bolo, cantávamos os parabéns, até tem alguns vídeos na internet dessa época. Mas foi um trabalho difícil, né? Um trabalho muito... E só para quem tem um chamado mesmo para fazer isso, né? Nós desafiador. Ficamos nos bastidores orando agora, tá? Pastor, esse evento lá na Casa de Passagem, tem alguma coisa que marcou, pastor, nesse tempo lá? Alguma libertação, alguém, né? Porque nós falamos assim, o pastor disse que no começo chorava muito, e nós sabemos o quanto é
é prejudicial para o trabalho você se envolver emocionalmente. É. Porque eles não estão nem aí, a hora que eles vão embora. O primeiro que saiu da casa lá, nossa, minha esposa e eu ficamos muito mal assim, emocionalmente. Puxa, não faltava nada. Nós tiramos nosso bolso para colocar lá, não faltava nada. De repente, vou embora, quero ir embora. E simplesmente vai embora e nosso coração ia junto. Até que depois a gente aprendeu que aí é muito difícil. Você não pode decidir pelo outro, é difícil. Mas o coração pastoral nosso acaba se envolvendo. Não né? tem E aí, como. a ovelha perdida lá, a outra enroscada, você acaba ficando junto, né? Um dia eu lembro que eu falei para os meninos lá, escuta, a gente podia ver o Anderson, do Wise Med, a gente trabalhou junto. Falei, Anderson, a gente podia ver, né, de arrumar serviço para eles, né? E aí um dia nós começamos a trocar ideia com eles. Aí eles falaram, seu Gerson, você acha que nós vamos querer trabalhar? Um foi mais bem sincero, eu gostei da sinceridade dele. Em 3 horas que a gente fica no sinaleiro, a gente levanta duzentão. É isso aí. Agora se eu for trabalhar vai ter horário, patrão. Aí eu falei, mas vocês são cara de pau, hein? Ele falou, mas eu tô falando a verdade pro senhor. Eu falei, jogando limpo. Falei, bom, é verdade, você tá falando a verdade. Pastor, nós damos cama quentinha, água quentinha, comida na mesa. E aí nós pensamos assim, esse pessoal não vai querer sair daqui nunca. Porque imagina, o inverno tá chegando, chuva lá fora, vão morar na rua. Eles não estão nem aí pra isso eles tiram de letra. Não, a gente falava, por que vocês não vão pro albergue? O albergue dorme muito cedo. Agora você tem que estar deitado. Então, olha, 2 situações que me marcou na casa de passagem. A primeira, chegou um jovenzinho lá, que eu fui fazer a ficha dele, ele chegou assim, sem cueca, sem camiseta, descalço, sem nada. Ele tinha um short assim bem largo, a gente via que nem era dele, né? E eu fui fazer a ficha dele. Eu perguntei o nome dele, ele não lembrava. Falei, não lembrava o próprio nome. Falei, qual que é a sua data de nascimento? Ele ficou olhando assim para mim, não sei. Falei, quantos anos você tem? Não sei. Cara, eu fui ficando chocado. Como que você esquece o seu aniversário, né? Seu próprio nome? O seu próprio nome. Nossa, fiquei muito mal. Aquele dia foi uma das piores noites minhas lá, assim. Fiquei muito mal de ver a que ponto que o diabo leva através dessa dependência aqui, a descaracterização de gente. Era um bicho que estava ali na minha frente. Que coisa. Né? Esse foi um dos dias mais tristes meu. Lá que era um mocinho muito novinho, você via que ele era novo, ele devia ter no máximo uns 18, 19 anos, mas estava ali detonado, destruído por essa dependência. Né? E aí uma experiência muito positiva foi um outro rapaz. Ele era casado, né? Assim, vários casados passaram lá, mas esse me chamou a atenção porque ele estava determinado a mudar a história dele. E ele passou pelo tratamento, ficou lá, a mulher dele foi com os filhos visitar várias vezes e nós ficamos amigos. Depois eu arrumei um emprego com ele fora e ele trabalhou junto comigo. E ele reconstruiu a vida dele. Que benção. Ele teve outro filho com a esposa e hoje, assim, eles estão super bem. Então, assim, ele de fato abriu o coração para Jesus e Jesus ali, esse foi assim um grande testemunho da transformação. Ele entrou ali muito dependente. Glória a Deus. A esposa ficou assim uns 3 meses sem lá dele porque ela achou assim que não acreditava. Ia ter jeito. E aí ele foi, vou mudar. E ele de fato mudou. Então assim, foi muito lindo de ver essa transformação que Jesus fez. Ele está com Jesus hoje? Está com Jesus, está firme. Amém. Então os dois lá. Glória a Deus. Eles moram numa cidade aqui perto. Ah, que benção. Eu fico feliz de ver essas histórias assim, né? O Esquadrão fez 50 anos agora, há 1 ano e pouco, 2 anos. E tiveram lá vários testemunhos, né? Tem várias pessoas da cidade aí. E tem gente de fora também, né? Tem gente que vai lá pro Mato Grosso, outros cantos, né? Passa por lá. Passou muita gente aí, né? Acho que o Salviano também é fruto Salviano, dali, né? Pastor Rui. Pastor Rui é fruto dali também. Dali. Que benção, né? Manda um abraço pro pastor Edmundo e pastor Moraes, que tá ali no... agora. Pastor Moraes está aqui na casa de passagem agora, trabalhando ali. O pastor Ione também estava com ele lá. E todo o pessoal aí que trabalha nesse Deus fortaleça, ministério renove difícil, né? O ânimo. E também o pastor Alain, lá de Agudos, que tem uma casa de recuperação lá também. Deus abençoe a vida desse pessoal que trabalha aí, né? E tem outros tantos, né, que fazem esse trabalho árduo, né? É verdade. Trouxe algum livro aí, pastor, para compartilhar conosco?
Como eu falei, minha experiência, a maioria das minhas experiências com Deus foi pessoal, não foi na igreja. Eu tive experiências na igreja. Mas esse aqui é um livro que eu gosto demais dele. É um livro que chama Conhecendo Deus e Fazendo Sua Vontade. É um discipulado, você e o Espírito Santo, ninguém te guia. Então, aqui tem lições para você fazer durante 40 dias. Que benção. São 40 dias você faz isso daqui. Você e o Espírito Santo. E o que Deus faz nesses dias, isso é muito profundo. Então, que bom. Conhecendo Deus e fazendo a sua vontade, Lifeway. é uma só, seu com o Espírito Santo, onde Deus, através da experiência de Moisés, te leva a uma decisão muito profunda. Henry Blackbeard e Claude King. Isso, é muito bom. Foi Que muito benção. bom. Outro livro que eu gostei muito de ler também é esse daqui. Uma Vida com Propósito. Rick Essa Warren. daqui Esse é clássico, esse né? é clássico, por quê? Deus não faz nada sem propósito. Uma das matérias que mais me impressionou no curso do IFC foi obras mortas, né? Que a gente faz muita coisa de obras mortas, faz por ser um propósito de Deus, né? Então, nada que Deus faz é sem propósito, tudo tem um propósito. Então esse livro foi muito inspirador, até para eu edificar o meu ministério, porque eu li também o livro Ministério com Propósito. Tem vários, Uma Família com Propósito, Isso, tem uma coisa assim, né? Então Vários. esse foi bem legal. E o Rick aqui, o Rick Warren, tem um ministério muito profícuo, né? Um palestrante internacional. E tem até aqui uma indicação do Billy Graham. Não, foi muito esse Toda a livro. certeza de que você não está perdendo o bonde da vida. Leia este livro, Uma Vida com Propósito, Manual para Obter Vida Plena, Billy Graham. Que benção. É muito bom. Esse livro aqui é daquele pastor que é deficiente visual, que eu te falei, do sim. Vilmar. Vilmar. Ser próspero. Ser próximo. Então, sobre prosperidade bíblica. Foi fundamental. Esse é daí. um dos livros do UFC? Do IFC. Ele que escreveu, foi meu professor, né? Para quem faz o curso de UFC, tem material, a pessoa... Tem o material, tem apostolado, apostilas. né? E tem um material que eles vendem, eles escrevem muitos livros, né? De apoio, que orienta muito. O livro que eu queria te trazer do Bispo Souza, que é o diretor-geral Diretor do seminário. do IFC, não é esse daqui, esse também é muito bom, o Deus que provê, mas o livro que eu queria te trazer, eu emprestei, chama Vidas Amarradas com Arame. Fala do improviso que a gente faz com a nossa vida, da procrastinação que a gente faz com a nossa vida. Eu não sei se é porque eu sou um tanto procrastinador, eu me identifiquei muito com aquele livro, assim, de como a gente improvisa ao invés de resolver as coisas, e a gente faz isso com Deus. A gente vai procrastinando, dando um jeitinho aqui, e com Deus não tem esse jeitinho brasileiro. O brasileiro tem muito, e eu tenho muito isso, não sei se é porque eu sou do comércio, tem que contornar a situação, você acaba se utilizando desse mecanismo, né? E nesse livro foi muito libertador para mim. Que benção. Eu parar de procrastinar, parar de ficar amarrando as coisas com Fita crepe, com fita durex. crepe e resolver o que precisa ser resolvido. É interessante, pastor, porque tem muitas pessoas que sabem o que Deus está querendo que ela faça. E ela fica ali se dando para desentendida. Aí ela faz um jejum, não mandei fazer jejum, né? Ela dar uma oferta para a igreja, né? Uma vez teve um irmão que estava na igreja que a gente não sabia, mas ele estava com uma vida toda derrotada lá por trás. E todo mundo achou até estranho que ele deu uma boa oferta para a igreja. Ele deu o carro dele para a igreja. Aí ele não tinha muitas posses, a igreja era pequena, e ele deu o carro para a igreja. Então tem pessoas que tentam dar um jeitinho assim, né? Fazer um sacrifício para tentar limpar a barra de uma coisa que não está andando certo, né? E tem gente que sabe o que Deus quer. Por exemplo, Deus chama Abraão e fala para ele sair para uma terra que eu te mostrarei. Vou mostrar ainda. Não tinha mostrado ainda, né? Se ele não sai, Deus não mostra, né? Então tem pessoas que Deus está falando assim, você precisa perdoar. Perdoar o teu pai, perdoar a tua mãe, perdoar o teu irmão, perdoar o vizinho, o patrão. Perdão. Enquanto a pessoa não faz aquilo, o resto, Deus não fala mais nada. A pessoa pode subir no monte, pode descer do monte, no vale, descer do vale, subir do vale. Pode fazer o que quiser, mas Deus está esperando o próximo passo. Exatamente. Você sabe que isso aconteceu na minha loja. Nessa loja que eu falei que eu fechei, agora eu passei apurado em outubro, porque Deus já tinha me dado em agosto a direção de eu fechar. Eu fiquei ali
procrastinador, né? Segurando, e aí o que eu faço? Fechou as compotas, rapaz. Eu falava, meu Deus, comecei outra oração. E me veio, você sabe o que você tem que fazer. Já foi dada a direção. Rapaz, era dia 25 de novembro, quando eu dei o start. Marquei o dia que ia encerrar. Falei, dia 31 a gente encerra a loja. Na hora que eu falei isso, as portas se abriram. Olha aí que Deus estava, eu já tinha me dado a direção, eu que não tinha feito. Uhum. Deus abençoa, não, toma a posição que eu abençoo. A pessoa fica com medo de perder, né? É igual o menino dos 5 pães, né? Ele podia muito bem, ele poderia não, falar, esconde aqui. todo mundo comeu o seu, vamos comer o meu agora, não, né? 12 cestos cheios sobraram depois, né? Mas eu não sabia. Se você sabe o que Deus vai te dar, então já não é fé mais, né? Você não precisa ter fé, você já tá sabendo que vai vir de volta. Mas é confiança, né? Confio no Senhor, lá estão os 5 pães. Obedecer é a melhor coisa. Amém. Deus falou para você fazer, faz. Não pensa muito, né? Não, obedece, que a obediência sempre vai gerar bênção. É uma das coisas que Deus fez com o povo de Israel, é fazer atravessar pelo meio do mar. Que se tivesse uma ponte, eles voltavam. Voltava. Acho que nós também voltava, né? Às vezes eu fico bravo, eu falo, nossa, que povo duro, né? Esse povo do deserto, né? Aí eu me vejo fazendo, falei, eu também tô igual o povo lá, né? Pastor, né, Deus? Tô fazendo igualzinho o povo, porque realmente é por fé. É o coração humano. Pastor, olha, um cara que eu quero, vai ser um dos primeiros a receber um abraço no céu, vai ser o Adão. Né? Jesus, com certeza, mas o Adão acho que vai ser o segundo. Vai ser Adão, obrigado. Porque imagina só, 6.000 anos depois do planeta Terra perfeitinho, a árvore lá, tudo com teia de aranha, ninguém nunca tocou no fruto, aí vou eu lá e pego o fruto, né? Ainda bem que foi você, Adão, foi logo no começo, obrigado, né? Você fez o que já fez para que eu não precisasse fazer, né? Então o Adão merece, porque se não fosse o Adão, se eu estivesse no lugar do Adão, teria feito a mesma coisa, né? Então, e tem mais um livro, não? John Bevere. E esse daqui. John Bevere. Esse aqui também foi um divisor de água. O temor do Senhor. O temor do Senhor. Se você pegar lá no livro de Provérbios, fala que o temor é o princípio de toda a sabedoria. E como as pessoas estão destemidas, né? Não temem mais o Senhor, não temem mais as coisas. Você sabe que, embora eu fui criado era um lar cristão, mas não evangélico, o meu pai sempre nos ensinou o temor a Deus. Então eu falo que esse temor me livrou de tanta coisa. Quando eu fui morar sozinho, você imagina, com 16 anos, sozinho lá nos Estados Unidos, né, poder ser uma cabeça adolescente, você imagina, agora que eu vou fazer o que eu bem quiser, né? Mas, rapaz, aquele temor que o meu pai tinha me ensinado foi crucial na minha vida. Então, quando eu li esse livro aqui e assisti a todas as palestras, ele tem uma sequência de palestras na internet maravilhosas sobre o temor do Senhor, foi maravilhoso mesmo. A gente não deixar, nunca perder de vista o temor do Senhor. Ele, de fato, ele nos impede de fazer muita coisa. Sabe? Ele nos orienta, nos ensina o temor ao Senhor. Amém. John Bevere é muito profícuo, né? Tem muitos livros, né? Gosto muito dele. Esse aqui, bem famoso, A Isca de Satanás, que ele faz a propaganda aqui. Ele faz. Dentre outros tantos, né? Glória a Deus. Amém. Pastor, fosse hoje, esse último dia no planeta, que Deus fala assim, ó, chamou tua senha. Quais seriam suas últimas palavras que você deixaria para os irmãos? Para a igreja ou para a família? Você só tem poucos segundos para falar. Olhe para aquela câmera ali e fale. Eu ia falar, para de perder tempo com bobeira, com mesquinharia, com raiva, com rancor. Para de perder tempo. Não vale a pena. Porque nessa vida aqui, ó, tudo passa tão rápido. O que vai valer a pena mesmo, porque pelo menos na minha vida foi assim, quando eu precisei, o que valeu foram as pessoas que me amavam, que eu precisava delas, que estão sempre ali pertinho. Às vezes a gente faz questão de tantas bobeirinhas, de ter razão, não, de impor a nossa opinião. Meu irmão, tenha paz. A Bíblia fala, né, que é para a gente ter paz com todas as pessoas, no que depender da gente. Eu ia falar, vive uma vida mais de paz e menos de confusão. Para de criar tanta confusão. Era isso que eu ia falar. Amém. Tá falado então.
Se fosse o último dia, as palavras ficaram aí, Tá ecoar. registrado. E vão ecoar pelo mundo todo, Amém. através da internet. Em nome de Jesus, né? Tenha paz com todos. Amém. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Ninguém o vai Senhor. ver a Deus. Amém. Para de ficar arrumando encrenca. Pastor querido, foi uma honra recebê-lo Foi aqui, um privilégio estar aqui com você, falar dessas coisas. recebendo tantas edificações através da sua experiência, do seu Aleluia. coração. Aleluia. E o sorriso que fica aí para. Glória a Deus, viu? Sorriso abençoado. Glória a Deus. É, Eu só queria falar uma coisa. O livro que eu mais recomendo de todos é a Bíblia. Né? Como eu falei agora há pouco, há poder na palavra de Deus. Amém. Sabe? A palavra de Deus, todos esses livros são muito bons, inspiradores, mas incomparável. Não abra mão de ler a palavra de Deus. amém. 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 Muito obrigado. Que Deus abençoe o seu ministério, Amém. Em nome abençoe de seus Jesus. empreendimentos. Sim, Que a loja se inaugurou quando? Essa loja, a Ótica, eu inaugurei em novembro de 2023. Ah, tá. Já tem um ano e Já pouco. tem um ano e pouco. Ah, que benção. Amém. Tá indo bem? Tá indo bem, rapaz. Olha que bênção. Deus Amém. tem nos levado lá clientes e o ramo da ótica acaba fidelizando, né? Ah, Os sim. clientes fazem, vão todo ano no oftalmo, volta lá para refazer, indica. Ah, então é joalheria e ótica E joalheria, ótica, né? isso, é junto. Qual que é o endereço, pastor? Fala pro pessoal. É lá na Avenida Nossa Senhora de Fátima, 812, ao lado da lotérica. É... Ótica, como é o nome? Jeff Store Ótica e Joalheria. Por que Jeff? Ah, O pastor fala mais uma vez, pessoal, o endereço da igreja, os dias de culto lá. a nossa igreja, a Igreja Manancial de Sião, fica na Batista de Carvalho, 1359. É para lá da Nações, tá? Rumo ao cemitério ali. Antes de você morrer, para ali. Ouve a palavra de Deus, né? 13h59. Os cultos tem a tarde da bênção, de terça-feira às 14h30. Quinta-feira à noite às 20 horas. E essa quinta vai começar 3 quintas-feiras de oração, 21 dias de batalha por um motivo, por um propósito. Se você tem um desafio aí para fazer, vai lá fazer com a gente 3 quintas-feiras de oração. Quinta-feira às 20 horas. A escola bíblica começa às 10 horas da manhã. Toda manhã temos escola bíblica, classe para crianças, adolescentes e jovens. E tem o culto da família, que são todos os domingos às 18h30. Amém. É isso. Amém. Pastor Anida, muito obrigado Um beijo para por ceder mais um dos seus soldados batalhadores de frente lá. Que Deus prospere essa igreja, que Deus prospere esse ministério. Muito obrigado, pastor Obrigado. Jeff. Deus abençoe você, sua esposa. Amém. Que Deus abençoe esse trabalho aqui, que possa ser uma boca de Deus mesmo, né? Esse podcast Amém. que você faz aí para que o Senhor seja mais conhecido. Vamos expandir o reino de Deus. Amém. Amém, meu irmão. Deus abençoe. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no nosso canal para receber os nossos materiais e receber nossas entrevistas e tudo que é produzido aqui é para a glória do Senhor e para edificar a sua vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.